verso de número 13 apenas. Esse texto, irmãos, ou esse versículo que eu vou ler com vocês, ele também está registrado em Lucas capítulo 5, verso 27, e em Mateus capítulo 9, versículo 9. Evangelho de Marcos capítulo 2, verso de número 13. Você que trouxe a sua Bíblia, está familiarizado com sua versão, fique à vontade para usar. Você que não trouxe, nós temos uma projeção aqui na tela. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, versículo 14, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. Esse texto aqui é um texto que fala sobre o chamado de Levi. Não sei se você já havia lido, se já havia ouvido sobre esse texto, sobre essa passagem, mas perceba que é muito resumido, né? Jesus passando por ali, viu um homem chamado Levi, convidou, ele disse: segue-me, e Levi se levantou e o seguiu. Bem resumido. Agora, o que há por trás dessa história? Eu me lembro de um filme que eu assisti, de repente você também já assistiu, muito bom, chamado O Aviador. É um filme de Leonardo DiCaprio, filme meio de época. E dentro desse filme, em um momento do filme, em uma cena onde o seu pai, ele tinha acabado de ser aceito para um clube, Rotary Club. Então ele vai dar ali um discurso. E o seu discurso foi bem breve e disse o seguinte: 2 ratos caíram em uma vasilha de leite. A princípio começaram a se afogar. Um dos ratos logo desistiu e morreu afogado. O outro rato começou a se bater, tentando sair dali, até que o leite virou manteiga. Meio que se solidificou e ele conseguiu sair. E aí o pai do Leonardo DiCaprio disse: eu sou o segundo rato. Interessante essa história, porque ela ilustra que nós somos forjados ou revelamos quem nós somos diante de diversas situações ou situações adversas. Sempre nas situações adversas nós vamos revelar quem nós realmente somos. É o que foi citado pelo pastor Elber aqui hoje no encerramento da Escola Bíblica Dominical, de pessoas que se dizem ser especialistas e dão conselho, né, dão consultoria sobre determinados assuntos e determinadas situações, quando na verdade elas nunca passaram por aquelas situações. E hoje em dia o que mais tem por aí é especialista, consultoria, consultores, tutores, mestres falando, nos ensinando tudo. Só que muitos deles nunca passaram por aquelas situações, porque são as situações que vão revelar quem nós realmente somos. E pensando sobre isso, eu fiz um link, irmãos, com a situação que nós ainda estamos vivendo, e graças a Deus estamos saindo dela, que é essa situação de isolamento social, de pandemia. O princípio da pandemia trouxe, não só o princípio, mas o decorrer dela, propriamente dito, trouxe muitas revelações. Muitas pessoas deixaram transparecer aquilo que de fato estavam vivendo, né? Nós ouvimos aí, não é uma citação minha, mas nós ouvimos sobre casais que nunca estiveram muito bem. E aí, por causa do isolamento social, da pandemia, que tiveram que conviver 24 horas juntos, né? Aquele homem ou aquela mulher que sempre tinha uma folga,
O camarada talvez no seu momento do futebol, sair com os amigos, tinha sua folga lá. Ele teve que se ver preso à sua mulher 24 horas por dia. E aí o casamento começou a desandar, brigas, discussões, os filhos que antes levavam uma repreensãozinha de vez em quando, agora estavam apanhando quase todos os dias, né? Não é que alguma coisa mudou naquele casamento, mas os entendidos vão dizer que aquele casamento já não estava bem, que havia uma maquiagem, né? Muitos cristãos, frequentadores de igreja, que só liam a Bíblia em momentos como esse. Abra a sua Bíblia, o pregador vai pregar. Que só oravam em momentos como esse. Vamos agora orar pela oferta, pela abertura do culto. Quando estavam ali 24 horas em casa, né, sem esse calor da igreja, pararam de orar, pararam de ler a Bíblia. Na verdade, nunca liam quando estavam em casa, nunca oravam. Então, essa situação de isolamento social, ela começou a revelar coisas que estavam escondidas na sua vida. Pessoas que já não estavam bem há muito tempo, isso só veio à tona. E no que diz respeito à nossa fé, à vida cristã, quantas pessoas que estavam enganando a si mesmo, achando, dizendo, pensando, não, eu sou cristão, sou servo de Deus, mas no momento que foi impossibilitado de entrar em um ambiente como esse, de ser aqui instruído, orientado presencialmente, começou a se mostrar uma pessoa sem fé. Começou-se a perceber cristãos que não tinham experiência nenhuma com Deus, de que quanto mais assistiam televisão e viam o caos, mais em desespero ficavam. Cristãos que não tinham nenhum fundamento bíblico, que a Bíblia para eles era apenas um livro de histórias, a qual ele ouvia todos os domingos, quando o pastor se esforçava para ministrar uma palavra aqui. Sabe, esse contato pessoal que todos nós devemos ter com Deus. Nesse período, muitos se mostraram que nunca tiveram esse contato. Isso me fez pensar, irmão, sobre o que nos motiva, de fato, a ser cristão. Será que essa aceitação social aqui, porque é bonito, porque é legal, né? Porque as pessoas nos veem de maneira diferente quando eu digo que eu sou cristão, e isso eu passo a ser mais aceito, mais confiável. Pensar sobre nossos fundamentos de fé me fez refletir sobre quais são as nossas motivações, o que me motiva a seguir a Jesus. E aí o texto como esse veio a calhar perfeitamente, porque nós olhamos um homem chamado Levi, que foi convidado a seguir a Jesus. Em nenhum momento Jesus está explicando para ele, olha, vem me seguir porque eu tenho uma proposta boa para você. Você que está com sua Bíblia aberta, ou se o amigo puder projetar novamente o versículo que nós lemos, versículo 13, versículo 14, Jesus passando por aquele local, vê um homem sentado na coletoria, ele era cobrador de impostos, coletor de impostos, estava ali sentado no seu ambiente de trabalho, e Jesus passando, olha para ele, o convida a segui-lo. E o evangelista Lucas vai dizer que ele largou tudo e o seguiu na mesma hora, sem nenhuma explicação. E eu pensei, meu Deus, alguma coisa está errada, porque o que nós mais temos num ambiente como esse é explicação, é ministração. Todos os domingos nós estamos aqui, irmãos, como hoje, escola bíblica dominical, falando a respeito da palavra de Deus, falando que a única maneira de sermos fortalecidos, de ter a nossa fé acrescentada, é ouvindo a palavra de Deus. E nós estamos aqui, e foi falado também sobre maturidade, nosso pastor Elber falou, não adianta você ter 20 anos de crente, a maturidade não vem com o tempo de casa, mas com o aprendizado. Se você tem um coração ensinável, nós estamos aqui, irmãos, o pastor está aqui todo final de semana pregando, e nós estamos ouvindo,
mas na hora de colocar em prática, alguma coisa está errada. E esse homem chamado Levi, Jesus não parou diante dele e começou a dar explicações. Olha, você vai vir, você vai ser um discípulo meu, você vai ser um dos 12, o reino dos céus está garantido para você. Não, Jesus olhou para ele e disse: vem, segue-me. E ele, largando tudo, seguiu a Jesus. Eu te convido agora a uma reflexão. Vamos entender o contexto desse texto. O que estava acontecendo aqui? Se você olhar um pouquinho mais atrás, tem a cura do leproso. Isso no Evangelho de Marcos. Mas o capítulo 2, o início dele, nós lemos lá no 13, o início dele vai falar sobre a cura de um paralítico. Aquela história onde Jesus estava numa casa, ensinando, e a casa estava super lotada de pessoas, porque Jesus um pouco antes já havia feito um monte de milagres. Então as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Jesus está aqui, o homem que faz milagres está por aqui. E Jesus estava ali em uma casa ensinando, e as pessoas começaram a chegar, encheram aquela casa. E o interessante é que, se você ler Marcos 2, a partir do 13, Lucas capítulo 5 e Mateus 9, você vai ver que estava acontecendo algo muito interessante ali. Além da presença de Jesus, além do histórico de curas e milagres, parece que estava havendo um concílio ali, porque os líderes religiosos daquela localidade estavam todos reunidos ali. Então isso chamou a atenção das pessoas. Essa notícia estava correndo, estava todo mundo ciente do que estava acontecendo naquela localidade. Claro que não havia internet naquela época, mas as pessoas divulgavam de boca em boca. Os viajantes passavam dizendo: olha, está acontecendo alguma coisa lá naquela casa, e todos estavam interessados ao que estava acontecendo ali. E a história vai dizer que havia um homem aleijado que estava sendo carregado pelos seus amigos. Quando eles chegaram naquela casa, não tinha mais como entrar na casa, e eles subiram pelo telhado e desceram aquele homem pelo telhado. Você conhece essa história. Tudo isso estava acontecendo ali nas proximidades aonde Levi estava trabalhando. Levi, cobrador de impostos, estava sentado na coletoria, observava todas aquelas pessoas passando. Ele viu quando aquele homem passou sendo carregado por 4 amigos, por 4 pessoas. E com certeza ele se indagava consigo mesmo: o que está acontecendo aí, Jesus? Alguma coisa muito extraordinária, porque as pessoas estão passou aqui agora um homem carregado por 4 amigos. E o que acontece naquela casa? Uma cura extraordinária. Jesus cura aquele homem. E se você ler o texto, vai dizer que aquele homem foi para a sua casa carregando aquela maca, louvando a Deus. Pensem comigo, Mateus, que estava ali sentado, Levi, que estava ali sentado, viu aquele homem passando sendo carregado. E agora ele vê aquele homem retornando. Ele não está mais sendo carregado, mas ele está carregando algo consigo. E é a sua maca, a sua cama. E ele volta feliz. A Bíblia diz que ele voltou louvando a Deus. Imagina a alegria de alguém que foi curado. Alguém que não podia andar e agora está andando. Estou fazendo isso para tentar transportar você para o texto. E aí Levi olha aquele homem e pensa: alguma coisa muito grandiosa está acontecendo ali. Aquele homem que era um aleijado foi curado. E aí Jesus sai daquela casa. E Jesus não vai sair dali sozinho. Aquela multidão que estava naquela casa sai junto com Jesus, celebrando alegre, depois de ter visto um grande milagre, um grande sinal. Então Levi provavelmente começa a refletir sobre a sua vida pessoal, particular. Porque quem era Levi? Ele era um cobrador de imposto. E todas as vezes que nós estamos na escola bíblica dominical e ouvimos a respeito de Levi,
somos ensinados de que os cobradores de impostos eram pessoas rejeitadas pelos seus patrícios. Porque o que o Império Romano fazia? Ele pegava alguém daquela nacionalidade, um judeu, e colocava ele para cobrar impostos dos seus irmãos, dos judeus. Então você imagina alguém da sua nacionalidade batendo na sua porta, cobrando imposto para uma outra nação. Então ele era rejeitado, ele era uma pessoa que os outros não queriam estar perto dele. E todas as vezes que no Novo Testamento, no contexto de Jesus, vai falar que Jesus ele sentava junto com os pecadores, aí vai dizer assim, pecadores e publicanos. Porque a comparação que era feita dos publicanos, dos cobradores de impostos, era como alguém que não valia nada, que não prestava para nada. E a verdade era que muitos deles cobravam além do que devia cobrar, extorquiam as pessoas. Então Mateus tinha uma vida, irmãos, com perdão da palavra, miserável. Porque por pior que seja a pessoa, ela sempre vai querer ser aceita. Nem que ela tenha que comprar os outros, nem que ela tenha que pagar as coisas para os outros, mas ela vai querer ser aceita por alguém. Ser aceita pela sua família, ser aceita por amigos, nem que sejam amigos virtuais. Quando você vai para as redes sociais, você vê tantas pessoas assim, carentes, pessoas que necessitam de ser aceitas, e o ser humano, ele é assim, ele tem essa necessidade de ser aceito em algum meio. Quantos, com muitos bens, com muitas posses, nós ouvimos falar que se suicidou, tirou a própria vida, porque entrou numa depressão profunda, porque entrou em um momento de solidão, de tristeza, porque dentro da sua vida não cabia ninguém, não cabia amizades verdadeiras. E Mateus, provavelmente nesse momento, ele começa a refletir sobre quem ele é, ignorado, rejeitado, aquele espalha-montinho, sabe? Quando ele chega, todo mundo fala, valeu, 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 e deixa ele sozinho, porque a sua companhia não é agradável. E assim era a companhia de um publicano, não era agradável. Ninguém queria se ver próximo ao publicano, tanto é que quando Jesus está comendo com o publicano, os líderes religiosos daquela época vão criticar, vão dizer, ué, o seu mestre come com publicanos? Tipo assim, se fosse eu, não faria isso. Mateus, ele reflete com toda certeza. Essa multidão feliz, essa multidão, e é aqui que eu me emociono, essa multidão alegre, quem é esse homem? Porque eu até vou na sinagoga, eu até ouço os escribas, os fariseus falando, mas nada muda na minha vida, não sinto nada diferente. Existe um relato na Bíblia que vai dizer que quando as pessoas ouviam Jesus falar, elas concluíam o seguinte, esse aí não fala como os fariseus. Ele fala como alguém que tem autoridade. Em outras palavras, os fariseus falavam coisas vazias. Então, esse homem chamado Levi, ele pensa consigo, quem é esse tal de Jesus? Está atraindo essa multidão, está curando as pessoas. Eu vi esse camarada passar aqui, seria uma expressão, não podia se mover, sendo carregado. Mas agora ele está voltando com uma alegria que eu nunca tive, com uma felicidade que meu dinheiro nunca pôde comprar. Quais são as motivações que nós temos para seguir a Jesus? Levi, ele não era bem visto pelos seus compatriotas por causa do seu trabalho, a função que ele exercia. Então, quando Levi viu toda aquela situação, ele viu o quê? Ele viu uma possibilidade de romper com essa limitação social. Quando o evangelista Lucas, que é rico em detalhes, diz que ele largou tudo. Ele largou tudo que estava ali no seu ambiente de trabalho, porque ele viu ali uma possibilidade de, em Jesus, ter uma mudança de vida. Romper com aquele paradigma da sociedade,
que a sociedade olhava para ele e via alguém que não prestava, alguém que não servia. Mas Levi queria servir, queria prestar, queria ter amigos, queria ter uma vida feliz. E quando ele olha para Jesus, e naquele convite, segue-me. Quantas pessoas diferentes estavam naquela multidão seguindo Jesus? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E Jesus não diz, olha, para me seguir você tem que, além de tomar a sua cruz. Esse é um chamado para todas as pessoas, independente de quem seja, independente de quem você seja, você tem em Jesus uma oportunidade de mudar de vida, de ser aceito. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus tinha uma limitação social, aquela rejeição estampada na sua vida. E quando ele ouve aquele chamado, ele larga tudo, porque o seu coração não estava mais preso àquele tipo de coisa. Ele vivia daquilo ali. A sua vida era aquele trabalho, mas ele queria mudar, ele queria ser diferente. E às vezes, irmãos, nós nos julgamos muito especiais, porque estamos aqui e as pessoas estão lá fora e dizemos, né, é um criminoso, né, é um drogado. Mas ele só precisa de uma oportunidade, ele só precisa de um convite para sentar ao nosso lado e ser semelhante a nós, pecadores arrependidos, lavados, transformados. Essa é a proposta do reino de Deus, mudar a vida das pessoas. Essa era a proposta de Jesus. Aonde Jesus chegava, ele dizia, é chegado o reino de Deus, é chegado a oportunidade de mudança, de transformação. Isso é lindo no reino de Deus. A sociedade, ela vai através de mecanismos, de treinamentos, tentar mudar as pessoas, tentar pegar aquele que é viciado e fazer com que ele se liberte das drogas. Existem diversas terapias, obrigado Luiz, terapias para casais que quer mudar de vida. A sociedade às vezes até se esforça para isso, para tentar mudar. E o reino de Deus veio com essa proposta. Jesus, ele disse que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E agora Mateus, Levi, ele está ali diante dessa oportunidade de romper com essa limitação, de aonde ele ia, ele era visto como aquele cobrador de imposto, aquela pessoa indesejável, mas ele queria fazer parte daquela multidão. Eu sei que às vezes nós pregamos o seguinte: não seja mais um na multidão, seja diferente, faça como aquela mulher que tocou. Mas existem níveis, irmãos, e às vezes nós só precisamos ser mais um na multidão. Às vezes é só o que essas pessoas querem, é ser mais um, é ter o sorriso que você tem. Glória a Deus. É incrível como isso aqui não dá para ser ensaiado, né? E às vezes as pessoas só querem isso, é viver a vida que você vive, mesmo você não tendo grandes coisas, mas a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz. Que paz é essa? É uma paz que excede a todo entendimento. E às vezes as pessoas só querem isso, só querem participar, desfrutar disso. E Mateus queria isso para a vida dele, e ele largou tudo. Se ele tinha um chefe, um supervisor, ele falou: ó, está contigo aí agora, chega disso, eu não quero mais isso para a minha vida. E se você está aqui hoje, ou está em casa me ouvindo falar,
e você quer uma mudança de vida, eu te apresento a mudança. Essa mudança chama-se Jesus. Em Jesus está a nossa mudança. Olha como é importante nós estarmos na EBD. Olha quanta coisa eu já citei aqui da EBD. Foi dito aqui pela manhã. Jesus, ele é o caminho. O caminho. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, disse ele. Ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Jesus, ele é o caminho. E Levi percebeu isso. Com certeza Levi já estava ouvindo muita coisa, já estava vendo muita coisa naquele ambiente, naquela vila, naquela cidade, muita coisa estava acontecendo. E ele foi somando as informações. Ele foi criando dentro dele pensamentos, sonhos. Ah, se eu pudesse. Ah, se houvesse uma oportunidade de voltar lá no ventre da minha mãe e ser uma pessoa diferente. Fisicamente isso é impossível. Mas espiritualmente isso é possível. E essa foi a proposta de Jesus para outra pessoa. Ele disse: importa nascer de novo. É uma possibilidade. E se é o que você quer, essa possibilidade está em Deus. Está em Deus. E Levi, por ser um homem que tinha ali as suas posses, as pessoas que cercavam Levi, na sua grande maioria, eram pessoas interessadas naquilo que ele tinha. Os amigos de oportunidade. Aqueles amigos que estão lá com você quando você faz aquele churrasco. E aí você precisa estar sempre fazendo um churrasco para ter sempre pessoas ao seu lado, para se sentir aceito. E isso era uma verdade na vida de Levi. Ter pessoas perto dele, que só estavam interessados no seu dinheiro, nas suas posses. Mas chega uma hora, irmãos, que o ser humano cansa disso. Cansa desse vazio, cansa dessa solidão. E Levi não queria mais isso para a sua vida. Ele queria ser aceito. Ele queria ser abraçado. Ele queria romper com isso na sua vida. Levi, ele viu a possibilidade de viver uma experiência transformadora em Deus. Quando ele olhou e viu aquele homem que carregava a sua maca, exaltando a Deus. E logo após aquela multidão cercando Jesus, ele viu algo novo, ele viu algo diferente. Ele viu um sentimento que não estava nas suas reuniões familiares, de amigos. Ele não viu ali bajulação. Ele não viu pessoas seguindo Jesus porque queriam unicamente o dinheiro de Jesus, porque Jesus não tinha dinheiro. Jesus, ele era uma pessoa simples. Mas ele viu pessoas seguindo Jesus, porque Jesus tinha algo diferente. Algo que não estava visível ali, de posses, de joias. Não, mas algo que estava dentro de Jesus. E ele percebeu que ele poderia se preencher com aquilo que estava em Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. E o homem busca com todas as suas forças um contato com o sobrenatural. Quando nós olhamos religiões aí fora que prometem pessoas que elas vão ter o contato com o ente querido, e a princípio nós pensamos, nossa, mas que bobeira isso aí, não, sabe? Para nós é uma coisa tão... Mas o anseio das pessoas é tão grande. O desespero das pessoas por um contato com o mundo sobrenatural é tão grande, irmãos, que elas se deixam levar, que elas se permitem ser enganadas, porque elas estão almejando, porque elas querem de qualquer maneira ter um contato com Deus. E foi falado aqui nessa manhã a respeito de tantas denominações, e por que não dizer tantas religiões. Existe uma tentativa muito grande de conectar o homem, ser humano, com Deus. E as pessoas tendem a se enganar com isso,
tendem a dizer o seguinte: não, eu sou cristão, eu sou evangélico. E aí quando você olha essa pessoa dizendo isso, você pensa: não, você não entendeu o que significa ser evangélico. Vai muito além do que é simplesmente dizer. Nós olhamos artistas, pessoas que levam uma vida devassa, uma vida imoral, dizendo: não, eu sou evangélico. Porque ela quer se sentir bem sendo evangélico. Ela quer achar, ela quer entender que Deus está com ela. Não, eu sou cristão, né? Eu faço as minhas orações, as minhas preces. Ela quer achar, pensar que ela é aceita por Deus. Porque todos querem isso. Nem que seja uma coisa maquiada. É como as pessoas falam, né? Conforme você fala uma mentira, muitas vezes essa mentira se torna uma verdade para você. Se torna algo ilusório. E aí nós pegamos muitos líderes religiosos vendendo essa mentira. Venha como estás e fique como quiser. Quando na verdade não é nada disso. O vazio permanece. A solidão espiritual permanece. Isaías capítulo 59 vai dizer o seguinte: que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. É uma coisa muito simples, irmãos. A Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, um homem. Não existe nenhum outro caminho, nenhuma outra forma. Por mais que você queira se enganar, a Bíblia fala que o homem, ele segue enganando e sendo enganado. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Não se engane. Você precisa de Jesus na sua vida. E Mateus, ele sabia muito bem daquilo que ele precisava. Por mais que ele tivesse muitas posses, provavelmente ele tinha uma casa glamurosa, um palácio, com tudo aquilo que ele arrendava, arrecadava das pessoas. Provavelmente ele tinha uma vida luxuosa, irmãos. Mas algo estava faltando dentro dele. E justamente o que estava em falta dentro dele, ele percebeu em Jesus. A Bíblia diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Como é bom estar na presença de Deus. O que nos separará do amor de Cristo? O que vai nos separar do amor de Deus? Quando experimentamos esse amor, irmãos, não tem pandemia, não tem isolamento social, não tem nada disso que nos separe, que nos faz esfriar, que nos faça parar. Muito pelo contrário, cresce cada vez mais a alegria, a empolgação. Como é bom estar na presença do Senhor. E Mateus percebeu essa diferença. E toda hora você percebe que eu estou falando Levi, que eu estou falando Mateus, né? Eu deveria falar só Levi. E agora sim eu deveria falar de Mateus. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Agora interessante que quando nós lemos em Marcos e em Lucas, o texto fala sobre um homem chamado Levi. Mas quando a gente lê no Evangelho de Mateus, não cita Levi, cita Mateus. E eu fiquei pensando, meu Deus, tem alguma coisa nisso. E historicamente falando, tradicionalmente, a história desse discípulo Mateus diz que depois de andar com Jesus por 3 anos, estando ali com Jesus, ele vai encerrar o seu ministério na Etiópia, se não me foge a memória. Um grande ministério. Ele saiu daquela circunvizinhança, saiu dali e foi levar a palavra de Deus a outros lugares. Porque a sua vida foi completamente transformada. Aquele homem que era taxado como uma pessoa negativa, teve a sua vida transformada. E aí eu fui ver o significado do nome Levi. O nome Levi significa associado a. Ou seja, se ele era um cobrador de imposto, ele era associado a tudo que não prestava. Ladrão, safado, né? Esse aí não fica perto dele não, porque ele não vale nada. Enquanto ele era o Levi, o cobrador de imposto, ele era associado a coisas ruins, irmãos.
a uma coisa negativa. Ele não passava positividade, não, de maneira nenhuma. O círculo familiar que ele tinha de amigos eram amigos patrocinados por ele. Não queriam a sua presença, não queriam, só queriam aquilo que ele tinha. Então Levi era associado a coisas que não prestavam, coisas que não valiam nada, a um trapaceiro, a um enganador. E parece que quando ele tem esse contato com Jesus, é tão transformador, que quando ele registra ali o seu evangelho, ele não vai se utilizar desse nome Levi, mas ele se utiliza de um novo nome, Mateus. Mateus significa presente de Deus. Presente de Deus. Alguém mais que não chega com uma negatividade. Não é mais uma pessoa que chega para espalhar montinho, mas é alguém que traz uma palavra poderosa. É alguém agora que gera aproximação. Você está se lembrando aí de alguma coisa na sua vida, de algum momento? Glória a Deus. Você que já teve essa mudança, essa transformação, você está se identificando aí? E você que ainda não experimentou isso na sua vida, você pode vislumbrar o que é ser transformado em Jesus, o que é ter a sua vida totalmente mudada, o que é deixar de ser uma pessoa rejeitada pela própria família, para agora ser alguém solicitado. Não, se fulano não estiver lá, não vai ter reunião, porque fulano tem uma palavra diferente. Eu quero que o meu filho esteja presente, porque ele é uma pessoa boa. Você vai deixar de ser uma referência ruim para ser uma boa referência. Aquele funcionário da empresa que as pessoas falavam mal, mas que agora buscam a opinião dele. Não, só Jesus faz isso. Não tem treinamento, não tem coach lá fora que pode fazer isso. Mas Jesus, com um convite, com uma palavra, com uma instrução, ele muda a história de uma pessoa. Automaticamente essa mudança vai alcançar uma família, vai alcançar um bairro, vai alcançar uma empresa. Tudo por causa de uma pessoa. Um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a minha motivação para seguir Jesus? Ser mais um crente? Ou entender que Jesus pode mudar a minha vida? Ou entender que Ele mudou a minha vida? E não abrir mão dessa mudança. Louvado seja o nome do Senhor por essa possibilidade em Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Mudar a vida das pessoas. Às vezes eu digo que tem pessoas que não pecam, irmãos, por falta de oportunidade. Nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes nós vemos uma pessoa que roubou, que está lá preso, e condenamos aquela pessoa e dissemos: esse aí não vale nada, não presta. Mas Jesus pode mudar a vida dele assim como mudou a nossa. Talvez se eu tivesse a oportunidade de cometer o crime que ele cometeu, eu também cometeria. Mas Deus, pela sua graça, tem guardado a minha vida e a sua vida. E nós hoje devemos olhar para as pessoas e entender que Deus, Ele pode mudar. Independente de quem são, independente do que fizeram, há uma nova história escrita para essas pessoas. Você que está me ouvindo, está me vendo agora, creia que Deus, Ele não faz nada de qualquer maneira. Deus, Ele não falou: hoje, vai, prega aí você aí, prega isso aí. Não, Ele preparou esse momento. Ele preparou essa pregação, essa mensagem para você, única e exclusivamente para você trazer a sua memória. O que te motivou a chegar aonde você chegou, a esses anos de cristão, o que te segurou firme? Perceba qual foi a sua motivação, porque tantas vezes afastado, tantas vezes desanimado, porque a sua motivação estava em coisas erradas. Mas se você vê em Jesus todas essas possibilidades, mudar quem você era, só Jesus faz isso, irmãos. Que você possa meditar nessa palavra nesse dia
você possa transmitir essa palavra para outras pessoas, dizer: olha, Deus quer fazer na sua vida o mesmo que Ele fez na minha, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.